Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Jesus esteja conosco, que possamos aproveitar as bênçãos deste momento. E também cumprimento aos que nos ouvem em casa, que estão acompanhando essa live, que possam também estar ligados ao alto, ligados com esta casa, com os mentores, para que todos nós juntos possamos formar uma corrente de vibrações que também ajude a dar sustentação nas tarefas da casa. Esteja conosco a todos e vamos então para a leitura da psicografia da noite. Intitula-se Desencarnação e Desligamento. Somos os mortos que não foram retirados dos IMLs e dos cemitérios. Estamos presos bem junto aos nossos corpos e precisamos que nos tirem daqui. A decomposição nos devora e é difícil permanecer junto a tantos mortos. Sabemos que estamos vivos, embora estejamos mortos também. É difícil entender. Orientam que peçamos ajuda a Jesus, que imaginemos sua luz iluminando nossos corpos e afastando todos os bichos. Estão nos desligando de nossos corpos físicos e explicam que não precisaremos mais deles. Pedem que tenhamos força e fé para abandoná-los, porque, através da fé, entenderemos que a nossa vida não dependerá mais daqueles corpos. Estamos sendo retirados de lá e continuamos com outro corpo, embora nos sentimos ainda vivos. Notas da espiritualidade. Falange Socorrista resgatou muitas vítimas do Covid-19 dos IMLs e cemitérios. Foram desligados da matéria. A ignorância, a vida materialista e a falta de fé dificultam o processo da desencarnação. Mas cada caso é uma história que, agora certamente, vai terminar bem. Psicografia recebida na casa no dia 28 de setembro de 2021. E agora eu convido a todos que estão aqui presentes, aos que estão em casa, que nos elevemos ao Mestre Jesus, primeiramente com gratidão. Gratidão por tudo que Ele nos legou, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, pelas suas virtudes. E que nos esforcemos para aprender as lições da noite e colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, para que possamos, no dia do nosso desencarne, podermos estarmos libertos e mais felizes. Que a vossa luz, Mestre, nos abençoe e nos ilumine. E pedimos aos mentores, aos trabalhadores espirituais da casa, que estejam com cada um de nós aqui presente e nos seus lares, para que essa luz possa alojar-se em nossos corações. Que assim seja, com a graça de Deus. E hoje nós temos então a palestra com o nosso querido irmão Celso, que houve uma substituição, então a palavra foi em Celso. Estou achando que está o gatilho. Hoje é fácil. Achei. Já é pior. Como tu? Me ajuda aí. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Eu estou aqui hoje porque a pessoa que ia palestrar não pôde vir, eu estava escalado mais para frente, então vim substituir a pessoa no dia de hoje. E fui pego de surpresa, porque para quem, pelo menos comigo, né? Você pegar alguém te pedir para falar de um assunto
É mais fácil do que você descobrir o assunto para falar. E eu não sabia que assunto falar. Aí estou lá em casa, procurando fazer alguma coisa. Estou mexendo nas coisas bem antigas aqui da casa e tal. E nós aqui, há algum tempo, já pelo menos uns 10 anos atrás, estávamos aqui estudando a Gênesis. E eu lembro perfeitamente, um dia, estávamos aqui reunidos, estávamos falando de Deus, o porquê do trabalho, né? E nós olhamos, eu particularmente olhei o chão. Até estava falando agora para o Dorival. E o chão estava cheio de formiga. Aí caiu a ficha. Puxa vida, se Deus, tudo que Ele faz é perfeito, desde a mínima coisa que, pela nossa ignorância, nós ainda não demos valor necessário às coisas, Ele vai muito longe. Então, naquele dia, nós estávamos estudando o universo, aí deu para perceber o porquê que o universo não para de crescer. Porque está numa constante expansão o universo. Como se fosse uma reforma em nossa casa. Aumentamos, colocamos mais quartos, banheiros, e vamos fazendo os puxadinhos, né? É assim que acontece. E com Deus também, dentro das coisas, né? E o universo, então, não para de crescer. Mas por que que o universo não para de crescer? Por causa dessas formiguinhas, por causa dos passarinhos, por causa de tudo que é vida nesse planeta. Barata, rato. Já sabem quantas baratas existem no mundo? Tudo mergulhado aí no subterrâneo, nos rios, nos esgotos. Isso é vida. Ontem mesmo, participando de uma prece, uma pessoa, de uma maneira errada, ele disse a respeito do corona, que essa doença é uma peste. Pensei comigo, não, essa doença não é uma peste. Essa doença, ela nos traz aqui para nos alertar. Principalmente nós que somos espíritas, vamos estar com medo do quê? Da morte? Medo da doença? Para quem leu o livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, vai ver que tudo tem a sua importância, desde o micro até o macro. Tudo tem importância. Porque Deus não faz nada errado, tudo é perfeito. Então, aquela formiguinha que aquele dia estava passando aqui, ela será o Celso ou qualquer um de nós no futuro, daqui a alguns milhares e milhares de anos. Por isso o universo precisa expandir para agasalhar todas essas criaturas que estão chegando. É aquilo que Jesus falou. Se meu Pai trabalha, por que eu não? Por que eu tenho que parar? E eu digo o seguinte, se Jesus trabalha, por que eu tenho que parar? O trabalho é uma constante. O trabalho é uma evolução em nossas vidas. Sem o trabalho, estaríamos ainda há milhares e milhares de anos atrasados na nossa evolução. Porque o trabalho, ele desperta em nós muitas coisas. A inteligência, a nossa própria vida. E vamos distinguir o que é trabalho. O trabalho não é só apenas aquela coisa que nós levantamos cedo, vamos para a fábrica, vamos para a construção, vamos para o escritório, e ali labutamos o dia inteiro, voltamos para casa todo cansadinho, até a sexta-feira, e sábado eu tenho o dia para descansar. Pois é, aí dizemos, puxa vida, trabalhei a semana inteira, eu mereço o descanso. E Deus não tem descanso? Por que Deus não para? E por que eu tenho que parar? Então eu acho que o trabalho, ele vai muito além disso que nós conhecemos. Muito além. Sabe, tudo na vida é trabalho. E quanto mais trabalhamos, mais a nossa inteligência aumenta.
Eu vou dizer por mim, eu sempre trabalhei numa área industrial, minha área era eletricidade, e eu ficava muito feliz com as coisas que eu fazia. Como eu dizia, eu falava assim, que é o costume, né? Essa máquina agora só falta falar. Passou uns dias e eu consegui fazer a máquina falar. Falei, puxa, falta mais o que agora? Né? E aquilo era tão pequenininho diante da obra divina, que aí eu comecei a perceber o que realmente Deus é. O que realmente Deus significa em nossas vidas. Porque Ele nos dá trabalho, porque Ele nos dá a capacidade, da inteligência, de podermos criar coisas, é para o nosso próprio benefício, para a nossa própria evolução. Prestem atenção nos trabalhos que cada um pode fazer. E onde que tudo isso nos leva? A novos conhecimentos, novas amizades. Evoluímos, crescemos. E não basta apenas eu gostar do azul. Todos têm uma cor de preferência. O azul, o rosa, o vermelho, o amarelo. Para quê? Para juntos formarem tudo isso que nós estamos vivendo. Eu percebo também que toda essa confusão que está tendo, confusão para nós, porque para Deus não. Tudo está em harmonia. Deixa o vírus crescer, evoluir, porque nós, de alguma forma, estamos também evoluindo e sabendo como usar a nossa inteligência. Hoje eu percebi isso. Por exemplo, estamos aí com uma pandemia, certo? Em frente de casa tem um bar. Eu, como uma pessoa inteligente, eu não vou tomar cerveja no bar. Porque ali é o maior foco de doença que pode existir. Até mesmo, às vezes, mais do que um hospital. Por quê? Todo mundo sem máscara, bebendo, você não sabe de onde veio um, de onde veio o outro. A probabilidade que eu vou ficar doente é muito grande. Eu fiquei, minha mãe ficou, foi embora, outros ficaram. Hoje, essa semana, conheço famílias que está todo mundo enfurnado porque estão com Covid. Mas essas pessoas que eu conheço não estão nervosos ou xingando a Deus, nada disso. Ficaram porque tinham que ficar, mas semana que vem vão estar bem. Então esse é o significado do trabalho. Viva e deixa viver, mas tudo bem, com toda a cautela. Se eu sei que ali tem um monte de cobra, por que eu vou passar no meio? Eu não posso desviar um pouco e sair ileso? Agora, se eu vou desafiar as cobras, eu vou passar no meio, é óbvio que eu vou ser picado. Por isso eu tenho meu livre-arbítrio. Tudo que eu fizer eu tenho que medir para que eu não prejudique e nem saia prejudicado. O caminho correto é dar a volta, não passar por cima. Aí eu estou usando bem a minha inteligência. Pois bem, então nós começamos a perceber o quanto Deus é importante em nossas vidas. O quanto nós somos ignorantes em relação a Deus. Sabe, porque não sabemos realmente agradecer. Somos egoístas demais ainda. Somos seres ainda em evolução. Tanto é que, através do Espiritismo, nós percebemos que esse mundo é um mundo difícil ainda. E precisamos disso. Precisamos de provas difíceis para poder evoluir. Como que um halterofelista ele vai conseguir chegar ao máximo de sua potência muscular? Pondo cada dia mais peso naquele halteres, né, que chama. Hoje é 20, amanhã é 30, depois 40. A gente vê aí pessoas que levantam mais de 100 quilos. Mas por quê? Ele quer mais. Ele quer superar suas próprias forças. E na vida comum não é diferente. Precisamos de dificuldades
para poder superar a nós mesmos, crescer, evoluir, aprender com a dor, com o choro, saber enfrentar as dificuldades da vida. Tudo isso é trabalho, tudo isso faz nós crescermos espiritualmente. Sabe, se eu for ficar em casa, deitado no sofá, assistindo televisão, sabe, minha vida acabou, porque nós não vamos conseguir evoluir, crescer. E talvez nem ter mais a capacidade de enxergar o que estamos, de entender o que estamos lá enxergando na televisão. Então, por isso que eu peço a Deus que dê condições de trabalhar. Que me dê condições para que eu faça as coisas não só para mim. Eu sou o beneficiário, mas eu posso ajudar muita gente. De que forma? Até um simples sorriso faz parte do trabalho. Um simples aperto de mão, um abraço, sabe? Aí já começa a crescer. Ajudar o velhinho, a velhinha a atravessar a rua. Não é bonito isso? Sabe? Parar com aquilo que eu estou fazendo. Oh, por favor, vem, eu te atravesso. Tem uns que são sem vergonha. Deixa a velhinha no meio da rua e vai embora. Então, as coisas, nós temos que entender tudo isso. Por que estamos aqui no Centro Espírito? Olha quanto trabalho que tem aqui, quantas tarefas que exercemos nessa pequena casa, pequena na parte material, mas enorme no plano espiritual. As tarefas aqui não param. Aqui as portas não fecham sábado e domingo, elas continuam abertas, à procura de novos trabalhos, novas coisas que têm que acontecer diariamente. É 24 horas por dia. Já houve um caso aqui de uma médium nossa, que teve a condição magnífica de visitar espiritualmente a nossa casa. Aqui existem espíritos que não param de orar 24 horas por dia. Entra um grupo de espíritos, começa as vibrações, as orações, esses saem, entra outros e continua e não para. Sabe para que são as orações? Para criar uma energia, para sustentar toda a necessidade que a casa espiritual precisa. É luz, é os equipamentos, tudo que tem aqui espiritualmente, elas são motivadas pelas orações que esse grupo de espíritos fazem. E não para, é 24 horas. Agora, eu não sei, eu acho que não existe tempo no plano espiritual. O tempo ele é necessário para nós. Precisamos ter um norte para seguir os nossos compromissos. Hoje, às 6 horas da tarde, estar aqui. Mas os espíritos não precisam de relógio. Pelo menos eu nunca vi nenhum com relógio. E nem óculos. Percebam isso. E assim faz com que vamos crescendo, evoluindo. Né? Nossos amigos que se vão, puxa, uma prece é um trabalho. Uma prece eleva essas pessoas a uma condição melhor. E cada vez que nós erguemos os olhos aos céus, dessa forma, sentimos toda a alegria de ajudar alguém. Será que ninguém fica feliz quando nós ajudamos uma pessoa? Será que uma felicidade não entra em nosso coração? Puxa, que bom, aquela pessoa melhorou, aquela pessoa progrediu. Sabe, isso não é orgulho, nem tampouco vaidade. Essa é a felicidade de fazer alguém feliz. Não é bom, às vezes, puxa, você me faz tão bem ouvir essas palavras? Agora, e quando alguém fala, pô, vai embora, você não me ajuda em nada. Isso é triste, muito triste, sabe? Então não importa onde está o trabalho, eu vou atrás. Eu não vou jogar flor de jeito nenhum. Essa semana eu estava lá em casa sem saber o que fazer, sabe? Tem hora que você arruma uma coisa, faz, tem hora... Aí sentei. A gente tem um jornalzinho que desde 2008, um jornalzinho em folhas de papel, né?
E ele parou na pandemia. Por quê? Porque não via ninguém ler o jornal. Aí, falei, bom, já que não vem ninguém ler o jornal, vou parar com o jornal, né? Não adianta ficar fazendo jornal, ficar tudo aí parado. E parei com o jornal. Comecei um tempo na internet, publicando, mas percebi também que não está legal. Aí parei definitivamente. Então, a semana eu estava lá em casa e pensando, pô, o que eu posso fazer mais, né? Estou muito ocioso. Aí veio uma inspiração. Volta com o jornal. Agora o pessoal está voltando para casa. Falei, puxa, é mesmo, né? E agora dei início novamente em fazer o jornal. Mas o que é isso? É trabalho. A gente precisa trabalhar. Trazer informações, trazer alegria, trazer condições para que os nossos amigos, nossos irmãos, possam, de uma certa maneira, também sentir-se abraçados com o nosso carinho. Para que possamos todos evoluirmos juntos. Porque não estamos aqui nessa casa de bobeira. Ninguém veio aqui de paraquedas. Sabe? Ah, fui lá, né? Estou lá no Milady. Não, você não está aqui por você quis. Porque alguém lhe deu a mão e te trouxe até aqui. E aqui nós nos encontramos, sabe? Como verdadeiros amigos que lá atrás, em outras oportunidades, não tivemos, pelo nosso orgulho, a oportunidade de pedir perdão pelo que eu te fiz. E como eu posso perdoar? É pedir perdão? Não. Não é pedir perdão. É fazer algo por alguém. Se eu te ofendi, deixa eu fazer algo para te agradar. Sabe, se eu quebrei o seu telhado, puxa, deixa eu trabalhar para consertar o seu telhado. Se eu quebrei a sua vidraça, por favor, me dê a oportunidade de restaurar a sua vidraça. Aí é uma questão, aí sim o perdão está sendo exercido. Não palavras. Palavras não resolvem, sabe? Tá certo que tem gente que fala, me perdoe, fala do coração. Mas a melhor situação do perdão é fazer algo de bom para a pessoa. E nós estamos aqui justamente perdoarmos uns aos outros pelos erros cometidos lá atrás. Porque nós temos uma condição de nos ajudar. Quando nascemos, quando nós reencarnamos, primeiro, como muitos dizem, né, fala assim, eu não pedi para nascer. Pediu. Não só pediu, como muitos imploraram estar aqui nesse momento. Imploraram mesmo. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, porque eu quero retornar ao orbe. Então, duas pessoas, um homem e uma mulher, olham para você de uma certa maneira, então vem com a gente. Aí esse casal, casados, geram um filho, e por acaso é você. E você chega a esse orbe, cheio de lambanças que fez no passado. Agora é a oportunidade de restaurar os elos de amor, os elos de carinho. Casamento, isso é uma forma. A outra forma, já que não há tempo para a gente casar todos uns com os outros, para exercer esse trabalho de perdão, de reconhecer em cada um o verdadeiro amigo ou irmão que somos, Deus nos dá outras formas de estarmos juntos novamente. Primeiro, a escola, o pré-primário, né, o jardim, o primário. São todos irmãozinhos que nós vamos começar a conviver. Já está aí as duas crianças, se encontraram. É de agora? Lógico que não. Lógico que não. Essa amizade já é antiga. Só estamos aqui nos reconhecendo. É diferente, não estamos nos conhecendo, estamos nos reconhecendo.
Depois da escola, o trabalho, as fábricas que nós passamos, escritório, são todos reencontros, são todos amigos que nós deixamos e muitas vezes estamos aqui para reparar os nossos erros, para reparar as maldades que nós fizemos uns com os outros. E onde está o perdão nisso? Em agradecer a Deus a oportunidade de estar com fulano, Beltrano, aprendendo. Tem um amigo, eu acho que já contei isso aqui, na época ele tinha uns 60 anos. Ele, inclusive, foi meu sócio. Ele me conta que há muitos anos atrás, ele tinha aí uns 12 anos, jogando bola. Ele morava em Santa Rita do Passa Quatro. E jogando bola teve um atrito, né? Não tem jogo de moleque que não sai briga, né? Não é verdade? Sabe? Começa bem e acaba em pancadaria. Mas aquela pancadaria inocente. Um sai sem dentes, outros com o dedo quebrado, mas tudo bem. E numa dessas aí, ele briga com um amiguinho dele. Sabe o que ele faz? Ele dá uma cuspida na cara do rapaz e vai embora. Só que essa cuspida, ele carrega a vida inteira. Ele não conseguia, não tinha um dia sequer que ele não pensava naquilo que ele fez no passado. Até os 60 anos, mais ou menos. Ele não, sabe, puxa, lembrava lá do João. Puxa, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Eu não me perdoo. Uma coisa de criança. Bom, o que acontece? Aí um dia ele resolve ir para a cidade de Santa Rita. Chegando lá, ele encontra com esse amiguinho de infância. Já um senhor, de adulto, que nem ele e tal. Ah, ele não perdeu a oportunidade. Ô João, puxa vida, olha que bom revê-lo. Eu vim aqui, eu quero te pedir perdão pelo que eu te fiz há 50 anos atrás. O amigo dele olhou assim para a cara dele, olha, o que você está falando? Ah, estou falando da cuspida que eu te dei. Cuspida? Ih, Zé, eu nem lembro disso. Quer dizer, o ofendido não lembrava. Mas o ofensor não esquecia. Quem sofreu mais, o ofendido ou o ofensor? O ofensor. Depois disso, ele descansou. Aí entrou esse negócio do perdão. E tudo que ele passou, né, sabe, foi um pagamento por aquilo que ele fez de errado. Então, onde que eu quero chegar? Que nós não estamos aqui de graça, estamos aqui para resolver. Tem casos, inclusive, que geram séculos de tempo para nos reencontrarmos novamente em espírito. Nós não percebemos agora, nesse instante. Mas muitas vezes acontece, muitos anos depois é que vamos nos reencontrar. E o reencontro é sempre magnífico. É sempre uma oportunidade de estarmos aqui. Por isso que Jesus recomenda, sabe, olha, se você tem algo, sabe, contra alguém nesse momento, se você brigou, sabe, aproveita a oportunidade agora que vocês estão juntos de pedir perdão, de fazer coisas boas um para com os outros. Porque depois que desencarnar, um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. E sabe quanto tempo isso pode ocorrer para nos reencontrarmos? Para que eu possa ter a oportunidade de pedir o perdão? Muitas vezes demoram séculos, sabe? E nós não conseguimos entender o porquê. É por causa das nossas dificuldades de entender o que é Deus. Tem um livro, eu não lembro o nome, tem uma colônia espiritual, e tem 2 diretores nessa colônia, que há mais de 500 anos estão lá trabalhando, cuidando muito bem
dos pacientes desencarnados que chegam lá para tratamento. Nossa, exemplares, exemplares. Um dia eles tomam coragem e vão falar com o diretor dessa colônia. Olha, estamos aqui tanto tempo, será que não tem uma posição mais elevada para que possamos crescer um pouco mais? O diretor falou, tudo bem, deixa eu ver aqui a ficha de vocês, uma aqui, a outra aqui. Peraí, vocês têm um problema aí na sua caminhada. E qual é o problema? Há muitos, muitos anos atrás, esses dois, eles eram companheiros aqui na Terra, encarnados. E naquela época deles, eles sempre estavam em guerras com outros países, outras tribos. E o que eles faziam? Eles levavam os inimigos para uma montanha muito alta. E de lá jogavam os inimigos num precipício. E essas pessoas, obviamente, no mínimo se arrebentavam todas. Aí eles desencarnaram, foram progredindo no mundo espiritual, crescendo, até realmente estar numa condição de ajudar, e estavam fazendo bem. Aí o diretor falou assim, olha, eu posso ajudar vocês, mas para vocês poderem acessar um cargo mais alto, vocês vão ter que reencarnar, cumprir certas tarefas e depois vocês voltam aqui. Deixa pra gente então. E reencarnaram. Sabe onde? Aqui em São Paulo, na FAB, né? Negócio de Força Aérea Brasileira. E um dia, uma pessoa de patente alta deu uma ordem a eles, olha, chegou um avião novo aí e vocês vão ter que testar esse avião. Foi os dois. Os dois estavam mais ou menos próximos, um da encarnação do outro. E trabalhando no mesmo lugar. E pegaram o avião e foram para o céu testar o avião. Quando o avião estava no auge da altura que ele podia chegar, alguma coisa falhou. E o avião caiu e os dois desencarnaram. Aí quando desencarnaram, foram recebidos pela espiritualidade, voltaram ao mesmo lugar que eles estavam. Agora sim vocês têm o cargo à disposição. Porque se vocês não resolvessem isso, não ia ter cargo. Se vocês prestarem atenção também na vida de André Luiz também não era um espírito atrasado, coisa assim parecida. André Luiz, ele já era um espírito bem adiantado. Só que quando ele veio para a Terra, embriagado pelas coisas da vida, ele se perdeu. Ele bebia, comia em excesso. Enfim, quem leu o livro e assistiu o filme, né, entende disso daí. E quando ele desencarnou, ficou 8 anos no umbral. E aí, tempos mais tarde, ele é resgatado lá no nosso lar, e ali ele começa a desempenhar tarefas. Ainda o orgulho dele estava bem aflorado, né? Sabe com quem você está falando? Eu sou um médico. Médico lá embaixo, porque aqui, tudo que você aprendeu aqui não vale. O médico do corpo é uma coisa, o médico do espírito é outra. Aí ele começou a entender, sabe, das coisas. Aí ele começa a evoluir e deu no que deu. Pelo menos 16 livros que ele escreveu, né, através de Chico. E então isso mostra, e ele já estava sendo esperado lá. Até um diretor lá de nosso lar comenta isso. Né? Nosso filho voltou para cá. É um pequeno trecho, né? Dizendo, olha, dá para entender que ele já estava sendo esperado. Isso quer dizer que ele já era um espírito adiantado que que o mundo aqui oferecia para ele se perdeu. E isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer pessoa, qualquer espírito que reencarna. Ter essa queda
para o errado e desenvolver aí uns atrasos na vida. Então, o que eu tinha que dizer realmente era isso, né, a respeito do trabalho. Prestem atenção no trabalho que vocês fazem. Não importa se é eletricista, pedreiro, carpinteiro, costureira, cabeleireiro, não importa. Eu digo, inclusive, tinha uma pessoa que estava aqui entre nós, tudo é uma questão de um cabeleireiro, por exemplo. Uma pessoa que também faz unha. Já reparou a importância dessas pessoas? Não é só pela vaidade dos homens, das mulheres. Porque aquela pessoa que vai mexer na sua cabeça, ela pode estar ali dando um passe em você maravilhoso. Sabe? Se essa pessoa tem muito amor no trabalho, muito carinho, está ali penteando o seu cabelo e ali, às vezes, fazendo uma oração, agradecendo o dia, agradecendo a oportunidade do trabalho. E quem está sendo beneficiado? Aquela freguesa que está ali recebendo. Aquela que faz unha, a mesma coisa. As nossas extremidades são aquelas que distribuem a energia. E quem se distribui pode receber também. Então aquela moça vem fazer a unha, pega na sua mão, com tanto carinho, sem querer machucar e tal. Ali está passando uma energia muito boa. Tem gente que sai de um salão de cabeleireiro, enfim, sabe, parece que... Então, pode reparar isso, sabe, tão bem, sabe, parece que tomou um passe, mas tomou um passe, sem o saber. E a pessoa, às vezes, sem saber também, está dando um passe. Está trocando energia. A vida não está aí por acaso. Não estamos aqui simplesmente por passear, por aproveitar a vida. Eu mereço ser feliz. Eu digo, mentira. Ainda não. Porque temos muita coisa para fazer antes de encontrar essa tal felicidade. Muitas vezes temos momentos de alegria, de prazer das coisas. Mas é isso. Aos poucos vamos vivendo, vamos crescendo. Como dizia meu pai, temos que comer muito arroz com feijão ainda para podermos estar numa condição um pouco melhor. Tá bom, gente? Uma boa noite, um bom final de semana e macarronada na turma. Tá certo? Tira para mim. E vamos então agradecer ao Celso, à doutrina espírita e aos ensinamentos de Jesus que nos fortalecem sempre. E neste momento, vamos colocar nosso coração, nossa fé e pedir a Jesus, pedir às falanges espirituais por todos os que estão sendo vítimas da Covid ou dessa gripe tão pertinaz. Então mentalizemos a terra inteira, principalmente os países mais assolados por essa pandemia. Mentalizemos uma chuva de energias benfazejas, de fluidos envolvendo os enfermos, envolvendo os hospitais, envolvendo as famílias que sofrem ainda com essa necessidade que temos de passarmos por essas experiências, essas dores. Procuremos não perder a fé, não perder a resignação, jamais nos revoltarmos. E assim, mentalizando tantos benfeitores, tantos médicos espirituais, circulando sobre a terra, aliviando o sofrimento, as dores, vamos agora pedir por nós mesmos, pelos nossos lares, pela nossa paz. Mestre amigo, esteja conosco e nos ampare, hoje e sempre. Graças a Deus.